Feliz dia 13 de maio, o dia que a gente comemora a abolição da escravatura, quando a princesa Isabel assinou a Lei Áurea e libertou os negros para eles poderem ser livres e ter uma vida digna em sociedade. Só que não, né? E o vídeo de hoje eu vou falar sobre um dos N exemplos de que a abolição da escravatura não aconteceu dessa forma. E o exemplo que eu vou dar hoje foi a Guerra de Canudos. Qual a relação dos grupos de conselheiristas guiados por Antônio Conselheiro com a abolição da escravatura? Então fique até o final para você entender do que eu estou querendo dizer. Infelizmente, como a gente já sabe, mas é sempre bom frisar, o Brasil nunca foi um país estruturado, né? E não foi diferente durante o século XIX. Um século em que ocorreu várias mudanças na estrutura do país e que acarretou várias consequências. Entre essas mudanças, a gente tem em 1822 a independência, o Brasil deixa de ser colônia para ser uma monarquia. Em 1888 a gente tem a abolição da escravatura e logo em seguida, em 1889, a gente tem o golpe da proclamação da República, sem a participação política, etc., entre outras coisas, que não é o foco do vídeo. Mas esse início é só para poder contextualizar como o país na época estava totalmente bagunçado e como essas mudanças, esses marcos históricos, eles influenciam também na abolição da escravatura. Normalmente a gente estuda esses três eventos cronologicamente, mas a gente não fala de muitas outras coisas por trás que são importantes de ser faladas e que são importantes para a gente poder entender o que acarretou e como a desigualdade social atualmente no Brasil vem de muito tempo e ela vem se formando. Além da mudança estrutural desses três pontos, e eu falo em especial de 1822 e 1889, que foi a independência e depois a proclamação, gera-se um transtorno e gera-se uma confusão em relação à nação, em relação ao povo brasileiro. Porque, por exemplo, a proclamação da República, ela muda muita coisa. Entre eles é a separação do Estado com a Igreja. Um país que foi colonizado desde o início, foi catequizado pelos europeus e que teve que se adaptar àquilo. Chega um momento em que separa o Estado da Igreja e é aquela confusão. Aí existe o registro civil, o registro de nascimento, o registro de óbito e a cobrança de novos impostos. A galera que já não tem estrutura nenhuma, né? Uma boa parte de igualdade social ainda gigantesca acaba se perdendo no meio daquilo. E sem contar que alguns dos pontos que a gente deixa de estudar que estão por trás desses fenômenos e que são importantes para entender a consolidação da nação brasileira é a seca de 1877, uma seca que aconteceu no Nordeste, durou cerca de 2 anos e matou mais de 100 mil pessoas. 100 mil pessoas. Tem dados que não sei se são confiáveis, que chega a ser 400 mil pessoas. Na época desestabilizou bastante a região do Nordeste e esvaiu. Muitas pessoas foram para a Amazônia, outras se migraram para o Sudeste e muitas outras ficaram perambulando pela estrada em busca de alimento, em busca de emprego, em busca de alguma coisa de sobrevivência. Nesse meado de 1877, na década de 60 do ano de 1800, a gente tem também o Antônio Conselheiro, que desde 1870 ele já vem fazendo a sua peregrinação pelo Nordeste, construindo aguadas, construindo cemitérios. Aguadas eram locais de poços para poder armazenar água, já que um dos problemas principais era a seca, reformando igrejas e reformando escolas. É uma forma de dar dignidade àquele povo. E através disso ele vem pregando o evangelho. Ele era contra a república, era a favor da monarquia, e ele vai atraindo muitas pessoas para poder o seguir, para poder fazer esse movimento social. E aí ele começa mais ou menos em 1870 e 1877 a seca, que acontece no Nordeste até 1879, e em 1888 a abolição da escravatura e em 1889 a proclamação da República. Por que é importante essa cronologia? Porque lá no final do século XIX, em 1896 a 97, acontece a Guerra de Canudos. E é nesse período, pré-contexto, ele é muito importante ser entendido. Porque mesmo com a abolição da escravatura, os escravos eles não tinham dignidade nenhuma. Eles não tiveram nenhum ressarcimento. Os escravos não deixaram de ser dependentes dos grandes fazendeiros, dos grandes proprietários de terras, dos latifundiários. Eles ainda eram dependentes, eles não tinham casas, eles não tinham o que comer. Então, mesmo não sendo escravos na teoria, eles ainda continuavam trabalhando para aquelas pessoas. Mas, Magabi, o que isso tem a ver com a Guerra de Canudos?
A peregrinação de Antônio Conselheiro já vinha antes, já vinha acarretando muita gente, e ele chega na Bahia até chegar no ponto de Canudos para poder instaurar a comunidade de Belo Monte. E o que acontece? Entre a maior parte dos seus povos que vinha acarretando, que vinha se juntando desde o Ceará, que é onde ele nasceu e onde ele viveu a maior parte da sua vida, entre esses povos eram ex-escravos e índios da região, porque os índios também eram praticamente escravos, mudava a questão da etnia, né? Então, assim, a maior parte do povo que estava com ele eram esses tipos de pessoas que estavam em busca de uma vida melhor, de uma vida digna e de uma esperança, que é onde eles poderiam pelo menos comer. E é esse povo que acompanha Antônio Conselheiro, é esse povo que instaura na Bahia, que funda a comunidade de Belo Monte. E quando esses índios e esses escravos, que eram mão de obra barata para os coronéis da região, para os latifundiários, passam a acompanhar Antônio Conselheiro, isso gera um incômodo na elite. E é um dos primeiros incômodos que Canudos desperta na elite brasileira, antes mesmo da sua fundação e antes mesmo do seu crescimento. E Canudos começa a crescer, na época Belo Monte, então vou chamar de Belo Monte. Belo Monte começa a crescer, Belo Monte começa a criar uma vida comunitária na base do respeito, na base da compartilhamento entre as pessoas, e isso começa a incomodar. O surgimento de Canudos refletia na carência e desestabilização da população em encontrar um refúgio para sobreviver ao sistema, uma vez que o contexto das minorias no país, na época, era proveniente desde a época colonial. Segundo os dados da história de Canudos, o povoado de Belo Monte ele chegou a ter um índice de mortalidade zero, isso no final do século XIX, no meio da Bahia, no semiárido da Bahia. E são dados que a gente percebe como que as coisas funcionavam lá. E esse estilo de vida comunitário, essas pessoas que antes morriam de fome e agora estavam trabalhando em uma vida social, uma vida comunitária, passa a incomodar os outros. E o final dessa história, a gente sabe muito bem o que acontece, que é o genocídio da população canudense. Canudos é reduzido a cinzas na quarta expedição das tropas de Arthur Oscar, que reuniu mais de 8.000 soldados, uma guerra que mobilizou o país inteiro e mais de 25 mil pessoas foram assassinadas. Canudos era a segunda maior cidade da Bahia, atualmente é uma das que está entre os piores índices de desenvolvimento humano do país. E tudo isso aconteceu nesse período, tudo isso aconteceu de forma violenta, agressiva, com uma minoria, com uma população totalmente desprovida de direitos, de assistência e de qualquer reparação política. Canudos é um símbolo de resistência, sim, até hoje. Como diz Euclides da Cunha, né? Canudos não se rendeu e Canudos não resistiu. E esse é um pouco da história de Canudos, é praticamente uma introdução à história de Canudos e a relação da abolição à escravatura com o povo canudense, que é uma análise muito importante que a gente precisa muito reconhecer. Então o vídeo de hoje foi sobre isso, eu espero que vocês tenham gostado. É um vídeo especial à data de hoje mesmo, para a gente resistir, para a gente sempre estar relembrando e para a gente sempre estar lutando pelas reparações históricas, porque depois disso vem muito mais coisa e eu quero muito mais falar sobre a história de Canudos aqui no canal. Se você gostou, comente, curta, compartilha, que é muito importante cada like, cada comentário sobre o vídeo, para o vídeo não ser enterrado pelo YouTube. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e um beijo. Até o próximo vídeo.